Beleza, turma, bora lá. Na aula passada... Bom, filho? Na aula passada, a gente falou duas coisas. A gente falou de duas coisas. Lembrando aqui, tá? A gente tem um dispositivo que a gente vai começar a usar para fazer circuitos mais complexos a partir de hoje, tá? Que ele faz uma função só. Pensa assim, cara, é uma parada que só serve para uma coisa. Controlar uma corrente aqui. Corrente de dreno. O objetivo é controlar essa corrente, tá? E aí eu tenho duas variáveis de controle. Uma tensão aqui, que eu estou chamando de VGS, que é uma tensão de controle mesmo, como se fosse uma torneira que você gira. O VGS é o tanto que você está girando essa torneira. E tem uma outra tensão VDS aqui, que normalmente essa tensão a gente trata, o controle dessa corrente por essa tensão VDS, a gente trata como se fosse um defeito. Na maioria dos... Para todos os efeitos práticos é como se fosse um defeito. O ideal é que não tivesse controle nenhum, tá? Com base nesse VDS. E aí, a primeira coisa que a gente viu era, tem uma variável, a gente definiu, né, uma variável que eu chamei de GM, que ela responde para mim, como é que o ID, o quanto que o ID é controlado pela tensão de controle. Quanto que o ID é controlado pela tensão de controle, tá? E aí a gente viu aquelas coisas, né? Ah, na saturação é máximo, no triodo depende do VDS, tal, etc. E aí aqui a gente concluiu que era IN, COX, W sobre L, VGS, menos VTH. Onde esse VGS aí é a tensão DC que você colocar lá nessa tensão de controle. Em saturação. Beleza? Você bota uma tensão lá qualquer VGS menos VT. Aliás, perdão. Você bota uma tensão lá qualquer maior do que o VT no VGS. Tudo bem? E aí, desde que o VDS esteja maior do que o VGS menos VT, para ficar na saturação, aí essa regra aqui vai valer. Tudo bem? Aí a gente analisou, tá? Tem alguns sinônimos para essa equação aqui, mas, enfim. A gente viu o que acontece quando você aumenta o W sobre L, quando você aumenta a corrente, quando você aumenta o VGS menos VT, em determinadas condições, tá? Quando você quer mudar o GM. Tudo bem? Mas a principal questão era perceber, tá? Quando que a gente está tratando de corrente constante aqui no dispositivo, e aí o GM meio que se comporta de uma forma, e quando eu não tenho corrente constante, por que não está apagando? E quando eu não tenho corrente constante, o GM se comporta ao contrário. Tudo bem? Era meio que isso o principal que vocês tinham que perceber ali naquelas equações. Outra coisa que a gente viu, ainda na aula passada, tá? A gente estudou como que se comporta a impedância olhando nos terminais do dispositivo. E aí a gente viu que, quando eu olho por esse terminal aqui, de porta, a impedância é muito grande, infinito, chamando de infinito aqui, uma impedância muito grande. Quando a gente olha no dreno, eu chamei de R0 essa impedância aí, é 1 sobre lambda ID, numericamente essa quantidade aqui, ID SAT, né, que a gente está chamando, numericamente igual a essa quantidade aí, mas a gente analisou qualitativamente também e viu que era alta impedância, quer dizer o seguinte, se eu mexer nessa tensão aqui desse terminal, essa corrente aqui praticamente não se altera. Aquela tensão específica não consegue controlar bem essa corrente. É isso que quer dizer, tá? Alta impedância do lado de cá, na porta, quer dizer o seguinte, se eu mexer na tensão de porta, a corrente de porta que está entrando aqui não se altera muito em resposta a essa tensão. Tá? Toda hora que eu estou falando impedância é mesmos pares de terminais. A gente ainda viu, calculou a impedância quando eu olho aqui por baixo, na fonte. Tá? Chamei isso aqui de RS, tanto faz, e a gente viu que numericamente é 1 sobre GM. GM está aqui essa quantidade. Tá? E qualitativamente, a gente viu que isso aqui é baixa impedância, que quer dizer o seguinte, se eu mexer na tensão aqui nesse terminal, a corrente que circula aí por esse terminal mexe muito em resposta. A alta impedância, então, você mexe na tensão e tem uma variação baixa na corrente. Isso. E a baixa
Isso. Eu esqueci, você já explicou, mas por que esse nome é alto e baixo? Para definir dessa forma. Porque normalmente eu tô olhando alguma coisa assim, ó. A impedância é como que a corrente é controlada por uma tensão, tá? O inverso disso aqui, né? Aí eu tô olhando, pensando o seguinte. Toda vez que você fizer a derivada, assim, escrever isso aí, ΔI por ΔV, ou ΔI por ΔF por ΔX, qualquer coisa assim, aquilo lá quer dizer o seguinte. Você vai mexer na variável que está embaixo, é a variável que você vai alterar, e você vai olhar o que acontece na variável de cima. É isso que a derivada está falando para você fazer. É isso que essa notação aí está falando. Vou mexer no ΔV, vou mexer lá no ΔV e quero olhar o I, como é que ele se comporta. Tudo bem? Aí repara, mexi no ΔV, boto lá uma variaçãozinha. Se o ΔI for pequeno, o resultado dá um número pequeno, certo? Certo? Eu botei um ΔV e mexeu pouco a corrente, eu não consigo controlar muito a corrente. Vai dar um número pequeno aí. Só que o número pequeno, a impedância é o inverso desse número pequeno, então dá um número grande, por isso que eu estou chamando de alta impedância. Tudo bem? Tem. Olha lá a equação ali. O que esse termo aqui dentro está falando para a gente? Está falando o seguinte. Você vai variar essa variável aqui. Esse parâmetro. O parâmetro que você tem controle. E aí você vai olhar o que acontece com a de cima aqui. Então, pensa assim, você botou um ΔV, sei lá, de uma unidade. Botou lá um ΔV assim, mexeu lá, uma unidade normalizada. Tudo bem? É porque você tá na tua cabeça assim, esse ΔV tem que ser pequeno. Sim, tipo assim, escolhe um número qualquer, tipo, sei lá, se pra você precisa de um número, escolhe um número qualquer lá, 1 microvolt é pequeno pra você? Sim, então é 1 microvolt. Normaliza tudo com microvolt, isso aí é uma unidade. Tudo bem? O pessoal lá de potência chama de PU. Você viu isso aí em notação PU em... Não. Ah, vocês são da computação? Ah, tu não viu isso, então. É o pessoal de potência que usa essa notação, né? Mas você pode normalizar. Aí você olha e fala assim, beleza, tô mexendo uma unidade no de baixo. Se o número que está em cima, a variável controlada, tá? Mexer pouco, você concorda que é um número pequeno dividido por 1, vai dar um número pequeno, né? Aí você inverte para ver a impedância, fica um número grande. Porque quando você mexe na... Quanto que é 1 dividido por 0,0000001? É um número grande, né? É alta impedância. É porque dá um número grande. Entendeu? Mas a ideia é essa. Eu mexo uma tensão, eu olho a corrente. A corrente mexe muito. Se mexe muito, baixa impedância. Se mexe pouco, alta impedância. Então, sempre quando o Z, a impedância dá um valor alto, é alta impedância. Não pense assim. Porque os números, eles enganam às vezes. Por causa da escala das coisas. Se mexer pouco na tensão, mexe pouco na corrente. É isso aí. É isso que você tem que pensar. Eu mexi a tensão, mexeu muito a corrente ou pouco a corrente? Está muito sensível à variação de... A corrente está muito sensível ou pouco sensível, entendeu? Não fica tentando comparar lá. 1 sobre lambda e D é sempre maior do que 1 sobre GM, porque isso não é verdade. Porque esses números aí estão em escalas diferentes. Tudo bem? E aí, às vezes, o número de baixo lá fica maior que o de cima, mas ainda assim, o de cima é alta impedância, porque eu estou falando de um fenômeno. Não me interessa o número. Tudo bem? Oi? Porra, mais legal que alta impedância. Hã? É, assim, sei lá. Deixa assim. É porque você está pensando no número. Esquece o número. Esquece o número. Esquece o número. Beleza? Por fim. Cara, perdi o fio da meada. Alta impedância do lado de cá. Alta impedância no dreno. Baixa impedância na fonte. Mesma coisa para o PMOS, tá? Mesma coisa para o PMOS. Alta na porta, alta impedância no dreno, baixa impedância na fonte.
E a gente ainda viu, e é dali que eu quero começar hoje, uma configuração bastante específica, que é forçar com que a tensão VDS, que é essa tensão aqui, seja igual à tensão VGS, que é essa tensão aqui. Para que eu estou forçando, fazendo uma conexão externa lá. O dispositivo normalmente ele está ali, está quieto lá, eu fui lá e meti o fio lá. Deu o quê? Uma borrada por quê? Eu não sei do que você está falando. Eu não estava entendendo que VDS era igual a VGS. Tem o fio ali. Assim, tem um fio, tá? Nesse caso aqui, particular, tá? Repare que mexer nessa tensão aqui, na tensão de dreno, é a mesma coisa de mexer na tensão de controle. Então, vai mexer, vai controlar muito essa corrente. Tudo bem? Isso vai fazer baixar a impedância do lado de cá. Aí aqui eu fico com baixa impedância e aqui eu fico com baixa impedância que eu já tinha. Tá? E baixa quanto? Essa impedância aqui vira 1 sobre GM. E aqui também vira 1, continua sendo, né? Já era. 1 sobre GM. E aí o dispositivo passa a ser mais simétrico. Né? Ele passa a ser mais simétrico. Funciona quase como se fosse um resistor isso aqui. Tá? E aí, inclusive, várias vezes a gente usa ele dessa forma. Assim, eu quero converter corrente, eu quero injetar uma corrente aqui, ler uma tensão aqui. A gente faz isso. Tudo bem? Pegar esse cara aqui e usar para fazer um conversor de corrente para tensão. Tudo bem? Corrente para tensão? Eu coloco corrente e quero medir uma tensão. Quero produzir uma tensão. Vai ficar bem claro o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou botar uma corrente, eu preciso produzir uma tensão, eu vou usar um cara desse para produzir uma tensão. Tudo bem? Você vai ver que tem vantagens de fazer isso. Vai ter uma vantagem muito clara, assim, eu espero que eu consiga te convencer hoje. Tá? Beleza. Então vamos lá. O problema que eu quero começar a resolver hoje é como que eu produzo uma fonte de corrente constante. E num valor exato, assim, eu quero uma fonte de corrente 100 microamperes, que não varia com VDD, com a temperatura, que não varia com nada. Tipo, cravadinho, certinho, limpinho. Beleza? Uma fonte de corrente. Quase como se fosse me perguntar, cara, se eu quero fazer, se eu tenho um elemento ideal aqui, como que eu implemento essa coisa? Que não existe isso aí. Mas a gente pode tentar fazer um circuito que funciona bem parecido com essa fonte aí. Ideal mesmo. Bem parecido. Aí a grande pergunta é, como é que a gente faz isso? Tá? É o circuito mais básico de todos. O resto tudo vai sair daí. Tá? Então vamos lá. Vamos começar olhando, vamos começar do começo. Se eu quero fazer uma fonte de corrente, eu preciso de um circuito que tem alta impedância, certo? Quando eu olho aqui a relação tensão, corrente, V, I, na fonte, o gráfico é alguma coisa assim, né? A reta, horizontal, cruza aqui na corrente que eu estou interessado. Beleza? E aí a gente discutiu. Toda vez que você vê um gráfico está bem horizontal, a gente está chamando de alta impedância. Certo? Afinal, o que é alta impedância mesmo? Que a gente acabou de discutir? Como é teu nome mesmo? Eu sempre esqueço. Igor. O que é alta impedância mesmo? Que a gente acabou? Você mexe uma tensão, varia pouco. Olha aqui, ó. Imagina que eu botei uma tensão qualquer aqui. A corrente é quanto? 100 microamperes. A mesma coisa não, é 100 microamperes. Hã? Tá escrito aqui. 100 microamperes. Beleza? Aí eu aumentei um pouquinho a corrente. Aumentei um pouquinho a tensão, botei um ΔV ali. Quanto que é a corrente agora? Variou muito ou variou pouco? Variou nada, né? Tudo bem? Isso é alta impedância ou baixa impedância? Tudo bem? É isso que significa alta impedância. Tudo bem? Então a gente quer algum dispositivo que tem alta impedância na saída. Por isso que a gente está tentando identificar aqui o que o meu dispositivo me oferece. Tá? Então vamos lá. Repare que é relativamente fácil, a princípio, a ponto de eu vir aqui fazer o seguinte. Então eu vou pegar um transistor. Eu vou botar um VGS aqui nele. Ele vai produzir uma corrente. Basta eu colocar o VGS adequado,
ele vai colocar ali ele vai produzir uma corrente para mim. Tudo bem? E a gente sabe calcular, inclusive, né? Essa corrente D aqui vai ser, se eu mantiver em saturação, meio μN Cox W sobre L GS menos VTH ao quadrado, em primeira aproximação. O VTH é quem mesmo? VTH é a menor tensão que você precisa colocar na tensão de controle para o dispositivo começar a conduzir. Para estar na região de saturação? Ou triodo ou saturação. Triodo é só o ponto, né? Hã? Triodo é só a região do ponto, né? Como assim um Tem ponto? região de triodo, região de saturação, tem outra região que eu esqueci o nome dela. Corte. De corte. Isso. A região de corte é a região que separa de triodo da de saturação? Não, corte é quando a tensão VGS está menor que o VT. Aí o dispositivo não está conduzindo. Ah, tá. Não, lembrei. Funciona como se fosse uma chave aberta. Beleza. Quando o VGS está maior do que essa tensão VT, o dispositivo está conduzindo. Aí, estando conduzindo, ele pode estar triodo, que ele parece com um resistor, ou ele pode estar conduzindo em saturação, que ele parece com uma fonte de corrente. Beleza? Ok? Pode seguir? Beleza. Imagina que a gente sabe todos esses números aí, tá? O VT, o μN, o Cox, o W sobre L a gente escolhe. Imagina que a gente sabe todos esses números. Tudo bem? Como é que eu produzo um VGS aí? Porque a grande pergunta é essa. Como é que eu faço para produzir uma tensão? Hã? Mas eu não tenho uma fonte de tensão. Mas deixa eu melhorar. Imagina que no meu circuito eu tenho a possibilidade de ter uma fonte de tensão, só que de um valor muito específico. Vou chamar de VDD. Eu só tenho essa fonte aí, imagina, para trabalhar. Tudo bem? Vou chutar aqui, sei lá, 5 volts. Vou chutar que é um valor mais alto do que eu preciso botar aqui no meu VGS para dar a corrente que eu quero. Tudo bem? Como é que eu faço para pegar a tensão mais alta e produzir uma outra tensão qualquer mais baixa? Hã? Divisor resistivo. O circuito mais importante de eletrônica, né? Bota um divisor resistivo aqui, vou chamar aqui de R1, vou chamar aqui de R2. Repare que essa corrente de porta aqui é zero, então esse divisor aqui não tem nem carregamento. Tá? A tensão VG vai ser VDD, vezes R2 dividido por R2 mais R1. O VS é zero, que eu estou escolhendo zero ali no circuito. Tá? Eu posso vir aqui e substituir, né? Então eu vou ficar assim, ó, ID igual a meio de μN, Cox, W sobre L, VDD vezes R2 dividido por R1 mais R2 menos zero menos VTH ao quadrado. Aí eu vou lá e escolho o R1 e R2, supondo que eu sei o VDD também. Menos zero? Porque o VS é zero. VG menos VS. Muita atenção. Sim. Se tivesse alguma coisa aqui embaixo, o VS não é zero, né? Tá? Tipo, pode ter uma tensão aqui que não é zero. Tudo bem? Inclusive, a gente vai fazer isso não na aula de hoje, mas na semana que vem vai ter um circuito que vai ter uma... A gente precisa botar alguma coisa aí, porque ele não pode ficar no zero ali. O zero vai gerar problema pra gente. Beleza? Mas guarda pra frente. Qual que é o problema? Isso aqui, você vai lá, monta e faz. Qual que é o problema disso aqui, tá? 2 problemas. Primeiro é o seguinte. O VGS aqui precisa ser uma tensão muito acertadinha. Tá? Muito, muito mesmo. Tipo, a resolução que eu preciso para poder acertar isso é muito grande. Por exemplo, imagina que eu quero fazer aqui uma fonte de corrente de 100 microamperes. Inclusive o exemplo que eu estou fazendo. Deixa eu até confirmar aqui. Não, aqui se está... 100 microamperes. Imagina que eu quero que faça 100 microamperes aqui. Tá? Para uma carga de 10K. Tipo, essa carga que influencia, mas por enquanto vamos desprezar ela. Eu preciso botar alguma coisa aqui, né? Que senão não circula corrente aí, tá? Aí, o que eu fiz aqui, tá? Para fazer escolher esse 1.263. Eu fui chutando números até essa... Não foi exatamente isso, mas você pode pensar que eu fui chutando até dar mais ou menos os 100 micro que eu queria. Tá? Beleza, gente? Fui chutando até dar mais ou menos os 100 micro que eu queria. Tudo bem? Inclusive tá uma coisa muito estranha aqui. Deixa eu fazer só o ponto de operação.
mais ou menos o 100 micro aí. Tá dando 108 e alguma coisa, mas enfim, vamos fingir que tá dando 100 certinho. Repare que para conseguir controlar aquela coisa ali, eu preciso de um número muito preciso aqui, muito certinho. Tá? Na hora que eu boto o divisor de tensão, tá? Para produzir esse 1.2063125, que é o que está acontecendo aqui do lado de cá, eu escolhi um K aqui, que é um número bem redondo, né? Mas o outro não vai ser um número bonito. Tem que ser exatamente isso aqui, 317.9789. E aí a gente tem um problema. Porque a gente não consegue fabricar resistores com essa resolução toda. Tá? Assim, 4 casas decimais. Tipo, impossível. Se for mais, vai variar muito a tensão? Varia muito a tensão aí. E aí tem a questão que é o seguinte. Se for mais ou se for menos. Mas um erro aí vai entrar numa função que é ao quadrado, cara. Uma função que expande o erro. Então, um erro pequeno aumenta o erro lá na hora de fazer a corrente. Tá? Então, esse é o primeiro problema. Cara, eu preciso de valores muito cravadinhos nesses resistores aqui, uma tolerância muito baixa, que a gente não consegue fazer. Tipo, não tem tecnologia para isso. Tá? Até no celular, os resistores não são tão precisos? Não, o que a gente consegue fazer é, se eu preciso fazer 2 resistores muito parecidos, eu consigo. Imagina que eu precisava de 2 de 1K. Aí eu consigo fazer 2 que tem o mesmo erro. Eles não vão ser 1K, eles vão ter uma tolerância. Então a tolerância é grande, sei lá, 10%, 15%. Mas eu sei que se um variar 10%, o outro do lado também varia 10%. Sacou? Isso a gente consegue fazer, que é o que a gente chama de dispositivo casado. Eles são muito parecidos. Mas eu não consigo fazer um número acertado. Nem os transistores. Esse VT é uma confusão. Assim, dependendo do VT é um problema. Dependendo do MN é um problema. Dependendo do CEOX é um problema. Dependendo do W sobre L, o W sobre L é até ok. Mas depender, tem umas variáveis ali que são meio difíceis de controlar. Mas a gente consegue fazer. Tipo, fazer, sei lá, um monte de transistores. Todos eles têm algum erro. Mas todos eles têm o mesmo erro. Se eles errarem, eles erram tudo do mesmo lado. Isso a gente consegue fazer. Casar os dispositivos. Tá? Então repare. Não é o que está acontecendo aqui, tá? Eu preciso de 2 dispositivos muito diferentes. E não só isso. Eu preciso que um deles seja, assim, tipo, uma tolerância muito pequena. O 1K ali também, tá? O 1K influencia. Por que ali você colocou a fonte de tensão e ali você colocou o divisor de tensão? Ué, o divisor de tensão tá aqui para implementar a fonte de tensão. Tá. Tá o quê? Mas por que o primeiro você fez com a fonte de tensão e o segundo você fez com o resistor? Porque eu queria descobrir quanto que é a corrente que eu tenho que botar, ou quanto que é a tensão que eu tenho que botar aqui. Dá para aceitar isso? Normalmente o que eu faria, provavelmente o que eu fiz, já faz muitos dias que eu fiz isso aqui. Foi variando os resistores, né? Pra atingir o valor. Os resistores fui meio que fazendo no braço, assim, tipo, faz umas tentativas e erro. Mas olha só o que a gente pode fazer aqui, tá? Bota uma fonte de tensão aqui, botei minha fonte de corrente, na condição aí, a mesma condição dos outros caras, tá? Opa. E aí o que a gente pode fazer, eu sempre acho mais fácil fazer isso aqui, traça a curva dele, aí eu olho e falo, beleza, eu quero 100 microamperes, eu venho aqui e descubro quanto é que tem que ser. Tem que ser mais ou menos por aí. 1.18, blá blá blá, esse número aí todo. Tudo bem? Aqui pelo gráfico dá para perceber a sensibilidade, porque quanto mais inclinado isso aqui, maior o ganho. Lembra dessa história de eletrônica 1? Aqui é um ganho de tensão para corrente. É um ganho de transcondutância. Né? Então isso aqui está mostrando para mim, em certa medida, a transcondutância do dispositivo. Tá? Esse aqui está variando aqui é o VGS e esse aqui está variando, que eu estou olhando do lado de cá é o ID. Então eu estou vendo aqui é a transcondutância, né? A baixa impedância também dá para explicar quando você mexe na corrente, você varia muito a tensão? Tem esse paralelo ao contrário? Tem. Nesse caso aí você mexeu... Não, mas aqui é trans alguma coisa. Trans é terminais diferentes, lembra disso? Tá? Aí não faz sentido falar em impedância, nem nada disso. Tipo, é outro fenômeno. Tá.
Aí normalmente a gente olha a condutância, já direto. Que é o mesmo não. Hã? O mesmo terminal. Não, aqui são terminais diferentes. Essa tensão é do lado de cá, é VG menos VS, essa diferença aqui. A corrente tá entrando aqui no dreno e saindo pela fonte. Terminais diferentes aqui, ó, tá aqui. Você pegou esse gráfico clicando no transistor? Clicando aqui, ó, nesse lugar. A corrente tá entrando aí. E eu tô variando a fonte, ó lá, DC VGS1, tô variando essa tensão aqui. Beleza? Então aqui eu tô vendo a transcondutância daquele dispositivo ali. Tudo bem? A transcondutância é a derivada desse gráfico aí. Transcondutância é a derivada disso aí. Tudo bem? Mas repara lá. Tipo assim, eu posso vir aqui e escolher um ponto de operação. Ah, é 100 micro que eu quero? Quanto que é a tensão que eu preciso botar? Sei lá, 1.18. 1.18 tem uns quebrados lá, um monte de quebrados. Você vem aqui, bota o número correspondente, vê se dá certo. Deu certo, você vai lá e implementa a fonte de tensão. Nesse caso aqui, fazendo divisor resistivo. Tá? Só que aí a gente tem um problema. Primeiro problema que é muito sensível ao valor específico dos resistores. Precisa de dispositivo com a tolerância muito baixa. A gente não consegue fazer. Segundo problema. Esse aqui é o problema 1. Segundo problema. É diretamente proporcional ao VDD ao quadrado a isso, tá vendo? Quer dizer o seguinte, se o VDD se alterar, altera muito a corrente lá também. Tá? Altera muito a corrente. E o VDD é um problema, porque a gente não consegue fazer esse VDD paradinho também não. Sempre vai ter algum ripple. Vocês se recordam lá da aula de eletrônica 1, tá? Quando a gente faz o conversor AC/DC, a fonte de alimentação, tá? Sempre tem uma tensão de ripple lá, por mais que a gente limpe ela lá, tá? Ripple é aquele fenômeno de tá passando aqui no tempo, a tensão carrega, ela fica vai ter um tempo meio que descarregando aqui, ela vai fazer uma coisa assim. Hã? Não, por causa da carga que está descarregando um capacitor que a gente bota lá para servir de filtro. Tá? Tem coisa que a gente pode fazer para melhorar, etc. Mas ainda assim, o grande problema é quando a gente junta o circuito digital com o circuito analógico. Os dois estão ligados essencialmente no mesmo VDD. A gente faz um power supply só, a gente faz uma fonte só. Tá? E aí aqui entra... Opa! E aí isso aqui é uma questão que é o seguinte. Imagina que eu consigo fazer um VDD, vamos chamar assim, perfeito, mas ele tem uma impedânciazinha de saída aqui. Tá? Tem uma impedânciazinha de saída. O analógico, normalmente ele funciona num regime que a gente chama de linear. Pelo menos esse é o projeto clássico. A gente bota uma corrente mais ou menos constante aqui. A gente bota uma corrente constante para polarizar os circuitos todos. Então a gente polariza meio que tudo com corrente constante. Tá? Escolher o ponto de operação. A gente escolhe o ponto de operação colocando corrente constante em todo mundo. Ou quase todo mundo. E aí o sinal é uma variação em cima desse ponto de operação. Mas o sinal é muito pequeno comparado com o valor do ponto de operação, com a escala do ponto de operação. Normalmente. Tá? Então, isso aí normalmente gera uma queda de tensão mais ou menos suave do radical. Perceba que mudar a corrente aqui, né? Mudar a corrente aqui, balançar aqui, muda a tensão que aparece aqui, certo? Muda a corrente, V igual a RI, tem a tensão lá na queda de tensão no resistor. Se eu estou mudando a corrente, está mudando essa queda de tensão. Se de um lado a tensão está constante, do outro lado tem que mudar a tensão. Tudo bem? Só que no analógico isso aqui normalmente não é um problema tão gigantesco. No digital, isso aí é um problema, porque o digital, normalmente, a escala do circuito é muito grande. Sei lá, milhões, bilhões, trilhões de dispositivos. Todos eles chaveando, ou metade deles, mais ou menos assim, chaveando tudo ao mesmo tempo. Puxando, cada um puxa um pentelésimozinho de corrente. Sei lá, picoamperes. Menos que isso até. Só que você tem 10 a nona dispositivos lá dentro. Puxando picoamperes ao mesmo tempo. Aí quanto que dá lá? Sei lá. Amperes, miliamperes. Dá muita coisa. Tá? E aí, o que a gente vê é, em vez de ver uma tensão mais ou menos limpinha, a gente vê alguma coisa assim quando o digital chaveia. E normalmente a frequência do digital é relativamente alta. Então a gente vê alguma coisa assim, né?
Mas se for kHz, eu vou ver kHz aqui. Se for megahertz, eu vou ver megahertz. É fácil fazer um circuito digital em megahertz. Megahertz é fácil. Tá? Gigahertz, aí começa a ter algum desafio, mas é padrão também. Hã? Sim. Fácil, vamos chamar assim. Não é um grande desafio, tranquilo. Mas centenas de megahertz é tipo quase trivial. A tensão não fica constante no VDD, esse aqui é o VDD. Tudo bem? Porque começa a ter esse monte de interação. A gente até faz, aí fica fora do escopo da disciplina, mas a gente faz, normalmente bota algum indutor aqui para ajudar a isolar, bota capacitor aí nessa coisa, bota capacitor nessa linha aqui, perto de onde está sendo consumida essa coisa aqui, para ajudar a estabilizar mais, né, fazer um filtro passa baixo. O indutor funciona como se fosse um filtro passa alta, né? Aliás, do jeito que está aí, passa baixa, né? Do jeito que está em série, né? Passa baixa, tá ligado? Eu quero, tipo, não deixar passar a sujeira que o digital produz aqui, não passar pro lado de cá. Só passar a frequência baixa. Descer mesmo. Mas nada disso é perfeito. Tá? Nada disso é perfeito. Tudo bem? E aí, repara, ó. Toda a sujeira que veio no VDD tá vindo por aqui. Tudo bem? E ainda passando ao quadrado lá, expandindo, tipo, aumentando isso. Então isso aí é um problema. Tá? E aqui em Eletrônico com vocês, eu vou ficar seguindo muito nessa linha, tá? Do tipo assim, cara, ó, é isso que eu preciso fazer. Eu quero pegar um transistor, preciso produzir o VGS dele. O transistor é a fonte de corrente. O transistor é para ser essa fonte de corrente aqui. Tá? Preciso de um VGS. Ah, vamos lá e vamos tentar fazer um VGS. E aí usa o que você tiver de mais familiar aí no teu toolkit. Botamos um divisor resistivo. O circuito mais importante de eletrônica. Bota lá. Aí a gente resolve o problema? Resolve. Funciona? Funciona. Mas tem esses dois defeitos aqui. A gente consegue fazer melhor? Consegue. Como que a gente pode tentar fazer melhor? Tá? Então vamos lá. Primeiro problema. Presta atenção. Primeiro problema. Está muito dependente desses resistores. Como é que eu faço para não depender de dois resistores? Não usa resistores, né? Assim, meio que essa é a ideia. Tipo, tá? Eu espero que vocês me respondam algumas coisas, tipo assim, essas perguntas, meio que nem criança mesmo, assim, tá? Tipo, porque é por aí. Sacou? Ó, tem dois resistores que estão dando problema. Como é que eu faço para, tipo, eliminar esse problema? Não usa resistores. Tira os resistores. Então, mas vamos lá. Para que esses resistores estão aí? Para produzir uma tensão, certo? Então eu preciso produzir uma tensão sem resistores. Aí a grande pergunta é, olha, volta aqui e aí se pergunta, tem alguma coisa aqui que eu consigo usar para produzir uma tensão? Ora, eu posso tentar fazer isso aqui. Porque esse cara, repare, na hora que ele está simétrico assim, ó, com a impedância, ele parece com um resistor. Ele não é um resistor. Mas ele se comporta mais parecido com a coisa. Aí a gente pode pensar, porra, a gente podia usar esse cara para produzir aquela tensão VGS, então, né? Faz sentido? E no lugar dos resistores. Beleza, professor, tá bom. Então vamos lá, vamos começar a montar aqui o troço, o circuito. Inventar o circuito. Tá aqui minha fonte de corrente. Aí eu vou botar um diodo connected para fazer a tensão VGS para esse cara aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de M2, tá? Então vamos lá, eu vou botar o diodo connected aqui. Beleza? É a fonte de corrente, é. O da direita. O da esquerda, o M1, tá aqui para quê? Para produzir o VGS necessário, vou chamar de VGS2, o VGS necessário para controlar a fonte de corrente. Você chamou de M? Historicamente, as pessoas chamam de M. Eu acho que é de MOSFET. Beleza? Repare que, por construção nesse circuito, ó, o VS dos dois caras está ligado no zero. O VG dos dois caras está curto-circuitado, certo? É o mesmo VG e o mesmo VS. Isso quer dizer que o VGS do transistor 1 é igual ao VGS do transistor 2. Ó. Por construção, tem os fios lá
conectando o VG com o VG e o VS com o VS. Tudo bem? Então, o que acontecer do lado esquerdo acontece do lado direito, em relação ao VGS. Tudo bem? Ainda, do lado esquerdo, o VDS é igual ao VGS. Do lado esquerdo, mas do lado direito não. Do lado direito depende do que tiver aqui, né? A tensão que aparece, a tensão VDS. Então, em princípio, essas duas tensões não são iguais. Isso vai ser um problema, inclusive, pra gente. Mas já observem aqui, a tensão VDS não vai ser igual. Tá? Se for igual, é uma coincidência. O que eu preciso colocar aqui para poder produzir, para o M1 produzir aquela tensão ali para mim? Ué, precisa botar uma o quê? Uma fonte de quê? É. Uma fonte corrente. Por quê? Se você está usando como resistor, você passa a corrente de tensão. Exato. É isso. Pensa assim mesmo, do tipo, cara, se eu meter uma fonte de corrente aqui, forçar a corrente no resistor, o resistor produz uma caixa de tensão para mim, né? É exatamente isso. Mas ele está usando uma fonte de corrente para produzir a tensão de uma fonte de corrente. Sim. Normalmente ninguém fala isso, eu tenho que falar. Normalmente eu que tenho que falar, tá? Mas olha só, a solução proposta aqui é, vamos botar uma fonte de corrente. A gente vai ter uma pergunta a se fazer primeiro que é, quanto, qual o valor dela, mas a gente vai ter um segundo problema que é mais grave que é, tá, professor, mas aí tá meio circular esse raciocínio, porque você está tentando fazer uma fonte de corrente. E aí para fazer a fonte de corrente, você está supondo que você tem uma fonte de corrente. Certo? A gente vai ter que resolver essa questão, tá? Mas vamos aceitar que a gente tem essa fonte de corrente aí. É porque na hora que eu fizer essa fonte de corrente, vocês vão falar, não, tá roubando. Mas eu vou chegar lá, tá? Não vai ser hoje, mas na hora que eu fizer na terça-feira, aí vocês vão ficar assim meio chocados. É muito mais simples do que parece, mas deixa eu ir contando a minha história. Vamos, por enquanto, aceitar que é possível fazer aquele ref, mas sim, por enquanto eu estou só empurrando o problema com a barriga. Tipo assim, eu quero fazer uma fonte de corrente. Aí para isso, eu botei um transtorno, então eu precisava de uma tensão. Aí eu botei o M1 para produzir a tensão. Só que para produzir aquela tensão, precisa de uma fonte de corrente. Então, para produzir uma fonte de corrente, eu preciso de uma fonte de corrente. Tá? Eu concordo que tem essa coisa. Circular, sim. Mas a gente vai fechar esse loop e vai resolver esse problema. Confie em mim. Por enquanto, vamos só aceitar que está aí, guarda esse problema. Isso é realmente um problema. É uma questão que vai ter que ser projetada. Tudo bem? Mas a engenharia tem muito disso. Tipo assim, se você não tiver medo de fazer esse tipo de coisa, e meio que, vamos indo. Tipo assim, tem problema. Se uma hora eu conseguir resolver esse problema, vamos lá. Se não aparecer mais problema, tá? Mas vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. No lado do transistor M1, a gente já discutiu isso, ele está sempre em saturação desde que aquela corrente ref seja diferente de zero. Qualquer que seja aquela corrente diferente de zero, ou tem que ser maior que zero, tecnicamente, mas qualquer que seja aquela corrente ali, ele vai estar na saturação. Tá? Então, para o transistor M1, a corrente ID, eu vou chamar aqui de I1, é igual a corrente ref, né? Eu estou forçando a corrente ali, aquele ramo, tá? Então eu tenho a seguinte situação, IREF vai ser meio de μn Cox W1 por L1, a dimensão do transistor M1, VGS do 1 menos VTH. Porque eu vou supor que para todos os transistores N, tem o mesmo VT, tem o mesmo Cox, tem o mesmo μn. Mas eu projetista, escolho WL. Eu escolho VGS. Beleza? É isso que está acontecendo aí, certo? E do lado direito? Você escolhe o WL? Eu sou o projetista, eu escolho o WL. Eu escolho a geometria. Mas eu não tenho poder de escolher a mobilidade e a física. O Cox é o cara da fábrica. O VT é o cara da fábrica. Eu não tenho conversa sobre isso. Eu sou o projetista de circuito, então não tenho nada a ver com a fábrica. Da mesma forma que você pediu para a fábrica
colocar o WL que você quer, você não pode pedir para eles colocarem o VT e o CEOX que você quer. Porque não é assim que funciona. Hã? É. Cada um tem o seu e a gente vive assim. Tudo bem? Seguindo. No lado direito, eu vou supor que está em saturação. Tá? Mas a gente vai precisar ver o que precisa acontecer para manter a saturação aí e tal. Tem uma condição que precisa ser satisfeita. Vamos lá. Supondo que está em saturação, vou chamar essa corrente aqui de Iout. Eu estou com Iout igual a meio de μN COX W2 sobre L2, que pode ser diferente do outro. Em princípio, nada me impede de fazer esses transistores diferentes. VGS do 2, que é igual ao VGS do 1. VGS2, que é igual ao VGS1, menos VTH ao quadrado. Tudo bem? Aí repare que eu posso dividir uma equação pela outra. Vai cortar o meio, vai cortar o μN, vai cortar o COX, vai cortar o VGS menos VTA ao quadrado. E aí vai sobrar o seguinte. Iout é igual a IREF vezes W2 sobre L2 dividido por W1 por L1. Tudo bem? Aí repare que eu, fazendo isso, se eu escolher fazer W sobre L dos dois caras iguais, aquela razão dá 1 e Iout em princípio é igual a IREF. Tá? Em princípio fica igual a IREF, mas repare que eu tenho um poder de escolha, né? Eu posso fazer, sei lá, 5 aqui e 1 aqui, ó. Aí eu posso multiplicar a corrente. Eu posso aumentar a corrente. Eu posso fazer 1 aqui e 5 aqui, diminuir a corrente. Então eu tenho controle sobre isso. Tá? Sobre isso aí eu tenho controle. Tudo bem? O que é meio difícil da gente fazer é se você quiser fazer uma divisão com números muito mágicos assim. Então, sei lá, 1 dividido por 5,272. Isso aí é meio difícil de fazer, com essa resolução toda. Mas números inteiros é mais ou menos fácil de fazer. Tipo 5 para 1, 10 para 1. Alguns números são mais fáceis que os outros. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque tem a ver com o layout físico, a geometria física do negócio. Mas números inteiros normalmente são ok a gente conseguir tipo, ajustar um contra o outro. Tá? Para manter essa razão bem controlada aí. Então a gente tem um certo controle sobre isso. Tudo bem? Essa equação aqui vai dar o nome desse circuito que está aí. Tá? E por circuito, eu estou chamando essa composiçãozinha aqui. Ó. Esse parzinho aqui. A gente vai dar um nome para ele e ele vai começar a ser uma pecinha básica para a gente. Tá? Eu vou chamar de espelho de corrente. Sim. No caso, não teria como... Seria como usar uma fonte de tensão para produzir corrente? Como assim? Porque, como o nosso colega falou... Você está incomodado com o IREF? Hã? Você está incomodado com o IREF? Não estou incomodado com nada. Não? E qual que é? O que você quer mexer então? Você está usando uma fonte de corrente para produzir uma corrente menor ou maior, né? Dependendo da geometria dos transistores. Isso. Mas eu tô te prometendo que na terça-feira, eu acho que na terça, eu tô te prometendo que em breve esse ref vai sair daí. Só vai ter transistores. E vai ter um resistor lá no meio, mas só vai ter transistores no final. Produzir uma corrente sem uma fonte de corrente? A gente vai fazer, velho. A gente vai chegar lá, calma. É porque eu preciso que você entenda os espelhos primeiro. O circuito final é baseado em juntar mais espelhos. Tá? E eu já adianto eu vou dando uma dica assim, se eu apontei aqui, cara, o problema está sendo um pensamento meio circular. Não é? Tipo assim, eu meio que tenho que fechar um loop. Olha a palavra-chave, tem que fechar um loop aí. Eu tô falando agora, você não sabe ainda como é que vai ser, mas eu já tô falando. Vai ter a ver com usar espelhos. O espelho não pega corrente, olha o que ele faz. Ele pega a corrente de um lado e tipo, copia para o outro. Vou deixar no ar aí o que é que a gente vai fazer. Sacou? Mas vamos lá, vamos analisar o espelho. Vamos ver como é que ele se comporta. Tá? Vamos entender o espelho. Tá? Vamos entender o espelho. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam aqui. No lado esquerdo do circuito está sempre em saturação, não precisa me preocupar. No lado direito, não.
Tá? No lado direito, eu vou botar aqui um circuito. Ele vai produzir uma queda de tensão em resposta à corrente I-out. Tá? E eu tenho uma tensão mínima que eu preciso aqui, não é? Porque para manter na saturação eu preciso de VDS, no caso aqui o do 2 tem que ser maior do que VGS do 2 menos VT. Eu preciso que isso aqui seja verdadeiro. Tudo bem? E aí perceba uma coisa. Nesse caso aqui, o VDS do 2, eu vou chamar esse ponto aqui de VP. Tá? Porque vai aparecer essa nomenclatura em outros lugares aqui. Que é a tensão onde é meio que o terminal de saída do circuito. Esse VD2 aqui, VDS2, é o próprio VP. O VP tem que ser maior do que esse VGS menos VT. Tudo bem? Que a gente chamou de VDSAT, né? Tudo bem? VGS SAT, desculpa. VGS SAT. VDS SAT, tudo a mesma coisa. VDS SAT, não é VGS SAT. VDS SAT. SAT é de quê? De saturação. É o ponto, é assim, a menor tensão que eu preciso para saturar. A gente consegue calcular essa tensão aí. Tudo bem? Percebam ainda que o VGS2 é igual ao VGS do 1. Por construção aí. Certo? O VGS do 2 é igual ao VGS do 1. Então eu posso afirmar isso aqui. Tá? Posso afirmar isso. E aí por que eu falaria em relação ao VGS do 1? Porque o VGS do 1 eu sei calcular. Repara uma coisa aqui. O VGS do 1, ora, o ID1, que é o IREF, é meio de μn Cox W sobre L do 1, VGS do 1, que é igual ao VDS do 1, menos VTH ao quadrado. Se eu isolar o VGS do 1 aqui, dá VGS do 1, dá 2 IREF dividido por μn Cox W sobre L do 1 dentro da raiz mais VTH. Eu sei calcular. Eu conheço o IREF, eu que escolho. Eu conheço o μn, eu conheço o Cox, eu conheço o W sobre L, que foi eu que escolhi. Eu conheço o VT. Eu consigo calcular aquele cara ali. Se eu consigo calcular esse cara aí, eu sei esse, eu sei esse, eu sei quanto que é a mínima tensão que eu posso colocar lá na saída do circuito, para manter ele na saturação ainda. Repare que a mínima tem que estar acima dessa tensão aí. Tá? VP é a tensão aqui, ó, na saída do circuito. É porque eu vou usar, aqui não faz muito sentido, é o VDS2. É porque vai ter um circuito que eu vou falar hoje que o VP não é VDS, não é um VDS. É mais de um VDS, assim, é uma soma de coisas lá. Mas ele é a saída do circuito. Tudo bem? Aí eu quero uniformizar a nomenclatura. Já me adiantando aqui. Tudo bem, gente? Tá? Então repare que é isso aqui que está acontecendo, tá? É bem comum, tá? Assim, vai vendo os padrões. É bem comum, quando a gente usa um diodo connect para polarizar ou para produzir uma tensão, é bem comum a gente ter que pagar, em algum lugar, um VGS menos VT para poder essa coisa funcionar, para poder manter a saturação de alguma coisa. Se eu usar 2 diodo connected para produzir uma tensão, vai ser comum eu ter que pagar 2 VGS menos VT. Se eu usar 10 para produzir uma tensão, a minha expectativa vai ser de pagar 10 VGS menos VT. Pagar. Quanto que é a tensão mínima que eu tenho que botar em algum lugar? Eu estou pagando a tensão aqui. Quanto que é a tensão mínima que eu tenho que colocar em algum lugar para a coisa funcionar, senão sai da saturação. É isso que os chamam de pagar. Tem que pagar um custo de tensão. Não posso botar qualquer tensão mais. Tem um mínimo de tensão que eu tenho que botar. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Beleza. Deixa eu ver o que eu tenho aqui do lado de cá. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Peraí, cadê os... Esse aqui tem que comentar. Vamos. Ponto op. Vamos ver se isso aqui funciona no simulador. Tá? Tá? Repara. Vou plotar aqui os 100 mA, ou microamperes que eu botei na fonte de corrente aí.
que eu estou usando de referência aqui, tá? Quanto é que está sendo a corrente aqui? A pergunta é essa. Porque no final, no sujeito aí, o M7 é a fonte de corrente. E, cara, isso é no final das contas que você precisa entender, tá? O M7 é a fonte de corrente, o M8 aí é alguma coisa para ligar a fonte de corrente, controlar ela. É algo que eu preciso colocar para funcionar. Aí tem aquele ref ali, que é o I1, né, o 100 micro, que eu vou querer dar um jeito de tirar, vai entrar outra coisa no lugar dele, tá? A gente vai botar aí alguma coisa para funcionar no lugar dessa fonte de corrente, tá? Mas em breve. Tem como você gerar um valor maior de corrente do que o 100 microamperes? Como é que é? Gerar um valor maior de corrente do que o 100 Tem, vamos olhar aqui, ó. Vamos, relaxa. Primeira pergunta, primeira coisa que você está vendo aqui, ó. Eu entrei com 100 micro, a equação, os dois são iguais, eu não mostrei aqui, mas os dois estão do mesmo tamanho, tá? Ó, 10 por 1. E do lado de cá também, ó, 10 por 1. W sobre L igual. Não está igual a corrente. Está meio diferente. Vocês estão vendo aí. Por que está diferente? Qual tensão? Qual tensão? Não. VT não. VP tem a ver com VP, mas não é... Tem que ser maior do que o... Ela tem que ser maior do que VGS menos VT. É isso aí que você falou. Ela tá maior do que o VGS menos VT, ó. Tá aqui, ó. 3.91, o VGS é 1.20, o VT aqui é 800 mili, então o VGS menos VT é 400 mili. Tô entregando quase 4 volts. Tô bem acima do VP. Faz a corrente ser maior? Como é que é? Essa tensão bem maior do que esse VGS menos VTH que faz a corrente ser maior? Repete. Essa tensão eu vejo que é bem maior do que VGS menos VTH. Não, mas é quase lá. Você tá falando tá perto, tá próximo. Você tá pensando, você tá comparando essa tensão aqui, o VDS, com o VGS menos VT. Você está pensando assim, tá muito diferente. Se tá muito diferente, então vai ser a corrente muito diferente. Mas não é isso. Mas é quase. É o seguinte. Para os dois caras estarem na mesma corrente, eu não tenho duas tensões que controlam a corrente? O VGS e o VDS. O VGS tá igual, não tem como tá diferente aí. Não tem os fios conectando. Se a corrente tá diferente, tá tudo o resto tá igual. Se a corrente tá diferente, o que tá diferente? O VDS tem que estar diferente. Tá? Isso é importante. Vocês veem que isso aqui, ó, é um erro de quase 10% aí. De 100 para 110 quase. 108, 8%. Tipo, é bastante coisa isso. Para o tipo de aplicação que a gente faz, cara, a gente consegue controlar essas coisas aqui, assim, numa resolução... Isso a gente consegue controlar uma resolução altíssima, eu vou chegar lá, mas... Reparem que, se essa corrente está diferente, é porque os VDS estão diferentes. Se o transistor vê alguma coisa diferente, ele vai ter corrente diferente. Tem duas tensões controlando. O VDS controla bastante a parada, velho. Mesmo sendo alta impedância. Atrapalha bastante, é o que está vendo aí, tá? Num dispositivo de canal curto, que tem impedância menor ainda, tem problema de fazer a alta impedância, de ser bem alta mesmo, fica bem pior isso aí. Eu nem mostrei aqui, mas eu vou mandar depois para vocês. Fica bem pior isso aí. A gente vai resolver isso hoje. Aliás, resolver é uma palavra muito forte, mas a gente vai melhorar muito isso aqui hoje. Tá? A impedância de saída daquele cara lá da fonte, que no final das contas tá muito baixa. Tudo bem? Tá muito baixa. Mas atenta para isso. Você tá vendo a coisa aqui, o VGS é igual, o VT é igual, não sei o que, tudo igual, o W sobre L é igual, a corrente é diferente. Cara, só sobrou o VDS. O VDS está diferente, a corrente vai ficar diferente. E pode ser muito diferente. Qual que é o número do VDS do lado esquerdo? Do lado esquerdo aqui? É, 1.20 aí que tá aí, né? Ó, o VDS do cara do lado esquerdo é igual ao VGS, né? 1.20. Do lado direito, o VDS é quase 4 volts. Tá bem diferente. Eu ia puxar um fio aqui. 3.9 menos 1.2, né? Essa é a diferença de VDS. A diferença? Ó, de um lado tem 3.91 qualquer coisa, do outro lado tem 1.20. Então é a diferença dos dois, o VDS. Não. O 3.91 é o VDS do lado direito. O do lado esquerdo é 1.20 é o VDS do lado esquerdo. Não é a diferença que é um VDS. Tem um VDS do lado esquerdo que é 1.20.
tem um VDS do lado direito, outra tensão do lado direito, que é 3, e 3.9. Elas estão diferentes, aí as correntes ficaram diferentes. É isso que eu tô falando. Não quero nem saber, tipo, quão diferente aqui, tipo, definir esse delta aí, por mim, agora aqui não vejo, pode ser que no circuito seja útil calcular esse delta, calcular que eu digo assim, botar um circuito que calcula esse delta e fazer alguma coisa com isso, mas aqui, por enquanto, não. Sim. Se o transformador da direita também tivesse ligado na forma de outro, Mas aí ele tem baixa impedância de saída, né? Aí eu vou ver baixa impedância do lado de cá. Baixa impedância é boa fonte de corrente? Não, para fazer uma fonte de corrente eu quero alta impedância. Então ali eu quero alta impedância. Só que do lado de cá eu quero baixa impedância, porque senão eu não consigo injetar corrente, né? Lembra daquela discussão da aula passada, bem no finalzinho da aula passada? Se eu tiver alta impedância, eu não consigo injetar. É como se eu estivesse tentando botar duas fontes de corrente em série. Aí não funciona, não encaixa, não vai. Tudo bem? Beleza? Repare que tá só acumulando problemas, né? Ó, eu tentei resolver, primeiro problema que eu tentei resolver, eliminar aquela questão dos resistores, né? Aí eu trouxe dois problemas aqui, que é o IRF mágico e o fato que a impedância agora está muito diferente. É um outro problema que a gente vai ter que eventualmente resolver. Mas engenharia é assim, cara. Você resolve um, ganha dois, tá? Mas vamos indo. Tudo bem? Seguindo. Mas sem querer, mas querendo, a gente acabou resolvendo, porque tinha um outro problema ali que era, cadê a equação aqui? Estava muito dependente do VDD, certo? Só que sem querer a gente melhorou essa situação, tá? Deixa eu simular esse... Cadê o meu negócio, cara? Deixa eu simular essa situação um contra o outro para vocês verem. Ó, do lado de cá eu tenho a fonte com o divisor resistivo. Tá projetado para a mesma corrente de saída, tá? E aí no VDD eu tô botando eu vou botar uma variação lá, tá? Eu tô botando 5 volts mais ou menos 50 mili. Então, em vez de estar 5 volts paradinho, tá em torno dos 5 volts, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mexendo assim. Beleza? E aí eu vou botar nesse circuito aqui e vou botar no mesmo circuito, assim, no mesmo circuito, né? No circuito aqui embaixo com o espelho, que é com o espelho mesmo, em vez de botar com o divisor de tensão, tá? Opa, deixa eu tirar isso aqui. Então vamos lá. No circuito sem o espelho, a corrente tá isso aí. Era para ser perto de 108 microamperes. Aí vocês veem que tá variando bastante aqui, ó, de 100 a 112, até um pouco aqui, tá? Do lado de cá é a corrente, basicamente a mesma coisa, só com o espelho. Vocês veem que é bem menos sensível ao VDD, tá? Então meio que a gente resolveu dois problemas com uma coisa só. Querendo resolver um, a gente resolveu... Ajudou muito a resolver o segundo. A gente vai melhorar ainda isso aí, tá? Mas repare que o fato de ter uma fonte de corrente aqui, tá? É aquela história de alta impedância. A fonte de corrente é alta impedância. O que é alta impedância? Repetindo. O que é alta impedância? Vou ficar perguntando isso até o final do semestre, porque é o conceito mais importante. Sim? Você mexe na tensão. Você mexe na tensão aqui, ó, VDD, e varia pouco a corrente. Qual corrente? A corrente que entra aqui. Não é isso que é alta impedância? Ora, botar uma coisa aqui que tem alta impedância isola a variação da tensão lá do VDD do que o circuito está vendo no lado de baixo. Isola esse problema aí de um lado para o outro. A alta impedância serve para isso. A alta impedância é para isolar um lado do outro. Só que do ponto de vista do sinal. Repare que continua polarizado, continua funcionando, continua... Os 5 volts que eu preciso continuam funcionando lá para polarizar as coisas tudo funcionarem. Beleza? Pergunta. Eu não conectei. Ali na parte de cima da fonte de corrente tem um VDD aqui também? Aqueles 5 volts? Aqui? Aqui eu estou botando seno. Tá colocando a senoide, né? Vou mostrar aqui para tu. Ó. Agora não. Vou separar ela aqui. O seno, o que está entrando lá no VDD é isso aqui. Ó. Perto do 5.
com uma variação. O que você está vendo de corrente é, no circuito com os resistores, a curva verde, a corrente verde. No circuito com espelho, você está vendo um azul. Tá? Por enquanto, como a gente está com uma fonte de corrente ideal do lado de cá, o isolamento é perfeito aqui. A impedância é infinita. Então, nadinha do seno está passando para o lado de cá. Só que do lado de cá, repare que a impedância do lado de cá não é infinita, ó, isolando. Tem 10K ali. Então, a expectativa é de que toda essa variaçãozinha do azul, que eu estou vendo que já é bem baixa, né? Bem mais baixa. Mas a expectativa que eu estou vendo aqui é que tudo está vindo por conta daquele resistor. Certo? Vamos lá, repetindo. Eu estou vendo a variação da tensão de alimentação. E ela está entrando por esse ramo aqui e por esse ramo aqui. Repare que pelo ramo da esquerda, se variar a tensão aqui, que controla a corrente do lado de cá. Só que aqui a impedância é infinita. Tá um componente ideal ainda. A gente vai tirar ele, aí isso vai dar um defeitinho, mas por enquanto está perfeito. Impedância infinita, está 100% isolado, não passa nada pro lado de cá. Porque senão não polariza o circuito. Precisa de tensão. As cargas querem sair da tensão alta e para tensão baixa, senão não vejo corrente. Lá em cima você também tinha colocado? Lá em cima onde? Nos outros circuitos. Nos outros circuitos eu estou botando VDD, só que constante. Eu estou estudando a variação do VDD aqui, então eu quero mexer o VDD. Aí eu botei outra fonte. Beleza? Então esse cara está 100% isolado, perfeitamente isolado. Só que do lado de cá não está. Essa impedância 10K é 10K. Se é alto ou baixo, o número não me interessa. É meio grandinho assim, mas não interessa. Não é perfeito, não é infinito. Então um pouco da variação do lado de cá está aparecendo aqui na corrente. Nessa corrente, tá? Então tudo que a gente está vendo aqui de variação do azul, provavelmente é por conta daquele resistor que está do lado esquerdo aqui, ó. Do lado esquerdo. E aí, vamos lá, ó. Presta atenção. Fique conectando os pontos. Mexer nessa tensão aqui, mexer nessa tensão em cima, pensa em corrente constante. Se eu mexer na tensão em cima, corrente constante, o que acontece com a tensão do lado de baixo? V igual a RI. Tem que variar, não tem? Tem que mexer. Em resposta. Certo? Porque a queda, se é corrente constante, a queda de tensão é constante. Se um lado mexer, o outro lado tem que mexer junto. Se um lado subiu, o outro lado tem que subir ao mesmo tanto. Se um lado desceu, o outro lado tem que descer ao mesmo tempo. Então repare, mexer do lado de cá, mexe aqui, VDS. E mexer no VDS não mexe a corrente? Então vocês viram lá a corrente mexendo. Tudo bem? Então repare que mexer o VDS, a tensão que aparece aqui, ela já dá dois problemas para mim. Não é só um problema. O primeiro problema é, está descasado o que está entrando do lado esquerdo com o que está aparecendo do lado direito. A gente vai corrigir isso. A gente quer corrigir isso. Para corrigir isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso que esse número que está aqui, 1.20 qualquer coisa, seja igual ao do lado de cá. Ou o mais parecido possível. Está muito distante. Outra coisa que eu quero é que esse número que está aparecendo do lado de cá, essa tensão seja constante. Que ela seja isolada também dessas variações que vêm por outros lugares. Então eu quero essas duas coisas. Pergunta. Professor, eu não entendi. Você tinha falado que a corrente aumenta porque o VDS é diferente dos dois transistores. Isso. E aí eu tinha perguntado, né, se era porque o VP, que é o VDS2, é maior do que o VGS-VTH, né? E aí você falou que isso não influenciaria na corrente, mas agora está influenciando no... Não, calma. O VP que eu defini na conta lá é esse nó do lado de cá, né? Sim. Essa tensão aqui. O que eu calculei é quanto que é a menor tensão que precisa aparecer aí para essa coisa ficar saturada. VGS, calma. A menor tensão. Que eu calculei que é VGS menos VT. VGS do 1 aqui menos VT. Está calculado isso lá. Isso quer dizer o seguinte, se eu não colocar essa tensão lá, no mínimo essa tensão, não funciona a fonte de corrente. Eu preciso colocar acima. Ponto final. É isso. É isso. Senão não é fonte de corrente. Agora, outra questão. Se a tensão aqui estiver diferente da tensão aqui, a corrente será diferente. Porque estão vendo tensões diferentes.
estão vendo tensões diferentes. Beleza? Tudo bem? O VP é a condição mínima. Tipo assim, eu tenho que botar tanto. Eu tô botando mais do que o VGS menos VT? Estou. Então tá na saturação. Tipo, satisfez a condição. Agora tem uma outra questão, que é, eu botei mais do que eu preciso, mas essa tensão está muito diferente dessa, a corrente ficou muito diferente. É um problema, a gente vai querer resolver isso. Eu vou resolver isso, eu espero, hoje ainda. Eu tenho tempo ainda, eu acho. Entendeu? Mas tudo bem? O que tá ruim ainda? Se eu for andando muito para frente... Pode ir? Então beleza. Vamos lá. Um pouco até mais por curiosidade, mas por completude, tá? Para considerar o efeito desse VDS diferentes aí, nessa equação aqui, tá? Repare que do lado de cá, o que vai se alterar? Vai aparecer aqui 1 mais lambda VDS do 1, do transistor 1, que é igual ao VGS do 1, é o que está no diodo connect. Do lado de cá vai aparecer 1 mais lambda VDS do 2. Eu vou botar inclusive lambda 1 e lambda 2, porque lembra que eles podem ser diferentes por causa do L, né? Se o L for diferente, eles vão ser diferentes, esses lambdas aí. Pergunta? Por que apareceu esses termos? Porque agora eu estou considerando a modulação do canal. Modulação do canal? É Essa tensão que... É o controle da corrente de saída pela tensão de saída, que é o VDS. Antes era constante, né? Eu estava considerando um caso ideal ali, tipo, onde não tem modulação do canal. Tá. É fazer lambda igual a zero. Um caso mais realístico é incluir isso aí. Um pouco melhor. Um pouco mais realístico. Tá? Mas é um pouco mais realístico, mas o que complica a coisa. Porque no final das contas a gente pensa no espelho assim, ó. Independente do que vai aparecer agora no resto da equação. Tipo, vai aparecer mais coisa agora. Mas a gente pensa no espelho assim, tipo... Cara, eu preciso controlar o espelho. Eu controlo o espelho controlando essa relação aqui. O resto é defeito. Tá? Mas beleza. Considerando isso, fazendo a mesma coisa. Eu dividi uma equação pela outra, não sei o que. Isso aqui ainda vai ficar assim, ó. 1 mais lambda 1, perdão, 2 VDS do 2 dividido por 1 mais lambda 1 VDS do 1. Qual que é o problema de fazer essa equação? Ah, professor, é mais precisa e tal. Sei que vocês têm uma coisa com querer a conta mais certa, sabe? Mas qual que é o problema de ter uma conta? Essa conta é mais precisa, ela explica melhor o que está acontecendo. Mas qual é o problema? Cara, eu vou supor que eu conheço os lambdas, que eu consigo saber os lambdas. O VDS1 eu conheço, é o VGS1. Eu sei calcular, tá aqui embaixo. Ó. Eu sei calcular. Só que o VDS2 eu não sei calcular. Não tem nada aí no meu circuito que me permita calcular o VDS2. Depende do que eu colocar aqui. Ó. Se for só um resistor, é até fácil de calcular, mas normalmente não é um resistor. Normalmente tem um monte de coisa aí. Quanto que é o VDS2? Então, repare, não adianta ter uma equação melhor se você não consegue usar. Tá? Mas repare que essa equação explica melhor o que está acontecendo. Se os VDS não forem os mesmos, vai acontecer o fenômeno que você viu lá. A corrente não vai ser a mesma, não vai espelhar tão bem. Quanto que esse termo em azul que você colocou nessa equação influencia no não ideal? Influencia muito, você viu lá, um erro de 10% no exemplo que eu simulei ali. Às vezes fica até pior. Eu me perdi no objetivo inicial. O objetivo inicial não era modular uma corrente de 100 microamperes? Fazer uma corrente de 100 microamperes. Por enquanto, o que eu tenho? No IREF você colocou quanto? 100 microamperes. Por enquanto, o que eu tenho? Meu objetivo é fazer. Eu quero conseguir fazer um circuito que funcione como se fosse uma fonte de corrente constante, 100 microamperes. E aí, o que eu tenho até agora? Eu tenho um circuito que está assim por enquanto. Ele usa uma fonte de 100 microamperes, mas a gente vai resolver isso. Tem um transistor aqui. Eu chamei de M1. Tem um transistor aqui. Eu chamei de M2. Opa. Chamei de M2. E aqui está o terminal dessa fonte. Aqui, esse terminal aqui dessa fonte, eu estou supondo que ela está ligada aqui no zero. Tudo
Tudo bem? É bem difícil fazer uma fonte de corrente que você tem acesso aos dois terminais, ela ser flutuante, tá? É bem mais difícil. Vamos ver esse caso aqui. Eu vou mostrar, o caso do PMOS é igualzinho, porque aí você faz a fonte assim, né? Terminal livre aqui e aqui travado, com o PMOS. Eu vou mostrar o exemplo com o PMOS já, mas é igual. Por enquanto é isso que a gente tem. Tá entendendo o que está acontecendo? Por enquanto, o que a gente tem? Esse circuito, coisas boas que ele tem. Não depende da tolerância dos dispositivos, não depende tanto da tolerância dos dispositivos. Tá? Outra coisa boa que ele tem, ele está razoavelmente insensível em relação ao VDD. A gente viu lá, mexe o VDD, não bagunça muito a corrente. Então a gente melhorou isso. A gente ainda tem outra coisa boa, vantagem, outra coisa, assim. Eu consigo controlar a corrente do lado de cá, multiplicar ela com um fator aqui de 1 para n, controlando a geometria dos dispositivos. A geometria a gente tem muito controle. Tudo bem? Isso quer dizer que se eu não tiver uma fonte de 100 micros certinho para fazer os 100 micros lá na saída, eu consigo corrigir ali, porque eu tenho um parâmetro que me permite regular, multiplicar ou dividir. Fazer um ajuste. Beleza? Isso são as vantagens que a gente tem até agora. Tem mais uma vantagem que eu vou comentar já, mas em termos de desvantagem, coisas que ainda estão em aberto que a gente precisa resolver. Como que eu me livro desse aqui, ó? Eu preciso me livrar dessa fonte de corrente Dell aí. Preciso tirar isso daí e botar outra coisa. Tudo bem? Então esse é o problema por enquanto que a gente tem. Que eu pedi para vocês aceitarem que vamos indo e tipo assim, vamos ver se uma hora a gente vê se resolve. Tá? Não vai ser hoje. Eu quero estudar outras coisas primeiro. Só um segundo. A gente ainda tem... Agora, qual que é o próximo desafio que eu quero melhorar ainda? É o seguinte. A gente percebeu que a tensão que aparece aqui depende do circuito que eu conectar aqui. Eu não tenho controle sobre essa tensão aí. Eu aqui fazendo a fonte, né? Só que o desempenho da fonte depende dessa tensão. Depende de essa tensão ser bem parecida com essa. Se não for bem parecida, tem problema lá no desempenho. A fonte não fica no valor que eu quero. Então esse é o próximo desafio que a gente vai querer atacar. Como é que eu faço essa tensão aqui não depender ou depender menos das coisas que eu conectar aí? Eu quero isolar esse ponto aí. Tudo bem? Pergunta. Eu ainda não entendi como que a tensão desse ponto, independente do que tiver em cima do circuito, sendo mais próxima da tensão do VGS, faz com que o espelho fique igual de um lado para o outro. Olha a conta aí. Ó. Se o VDS1 é igual ao VDS2, isso aqui corta, dá 1. Se o W sobre L for igual, isso aqui dá 1, a corrente fica igual. Se a tensão for diferente, não corta o termo azul. Assim, olha a conta. Se você se convence com a conta, olha a conta, mas você tem que entender ID é uma função de VGS e de VDS. Se você mexer o VDS, muda a corrente. Se você fizer um VDS diferente um do lado do outro, muda a corrente vai ser diferente. Mas aí, no caso, você aceita, é isso. Você quer que ele fique perto do VGS ou você quer que ele fique igual ao VDS? Eu quero que ele fique igual ao VDS do outro, não me interessa estar perto do VGS. É que você está travado de... tá muito diferente. É porque do lado esquerdo, o VGS, que é essa tensão aqui, é igual ao VDS. Então, querendo ou não, eu preciso que elas fiquem próximas. Mas assim, é um detalhe, né? Uma coincidência. Os VGS é igual por construção. O fio está lá, garante. O VDS não, preciso fazer alguma coisa para que ela fique mais parecida do outro lado. Vocês entenderam que tem duas questões em aberto, né? Tirar essa fonte de corrente ideal daí. 2, isolar e controlar melhor a tensão aqui nesse ponto aqui para ajustar melhor a fonte. Pergunta. Essa abstração que está colocando na ponta é como se fosse a carga. Oi, perdão? Aquela abstração em cima da pré-fala do IP. Aham. É como se fosse a carga do
É o resto do circuito que a gente for conectar aí. Normalmente a gente vai usar isso aqui para conectar um monte de circuitos, inclusive. Mas eu acho que a carga vai ser ligada no VP, né? O VP é o terminal de saída. Deixa eu desenhar de novo aqui, para ficar bem claro. Por enquanto que a gente tem isso aqui. Isso aqui. Assim, assim. Deixa eu desenhar a caixinha preta aqui. Tem um terminal aqui, essa coisa. Minha caixinha preta, ela vai englobar isso aqui. Isso aqui é para ser parecido, vamos chamar, vou botar assim, ó, é para ser parecido com uma fonte conectado no zero e esse ponto aqui eu chamei de VP, esse aqui é o VP. Por enquanto é isso que a gente tem. Aliás, é isso que a gente está fazendo. Os problemas são a fonte de corrente ideal, A gente quer eliminar. e a fonte de corrente dependendo da carga e colocar nessa ponto. Isso, eu quero poder plugar alguma coisa no VP e não bagunçar a corrente, porque é isso que está acontecendo agora. Tudo bem? São 2 desafios. Eu vou resolver o segundo hoje e o primeiro, que é o tirar o IREF, na partir da próxima aula. Tá? Para o VP, Oi, perdão? para o VP, então, a gente tem uma baixa impedância, mas para a fonte a gente tem uma alta impedância. Não, para o VP eu quero alta impedância. Eu quero aumentar, no final das contas, para melhorar o desempenho desse cara, eu quero aumentar a impedância. Mas eu não quero falar assim, eu quero aumentar a impedância. Tipo assim, eu vou perceber que isso vai ser a solução lá no final. Vou calcular a impedância dos dois e vocês vão ver que, cara, uma é muito, muito, muito maior que a outra. Tipo, várias ordens de grandeza maior que a outra. Mas o caminho para vocês entenderem como que eu vou resolver o problema, eu não vou pensar, eu quero aumentar a impedância. Eu vou pensar, eu quero que essa tensão seja parecida com essa. É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou calcular. Eu vou colocar alguma coisa aí para a tensão ser parecida de um lado com o outro. Isso vai me produzir alta impedância no final do frigir dos ovos. Mas repare, eu não estou procurando alta impedância. Poderia procurar. Tá? No final das contas, é a mesma coisa. Mas a forma de que você começa a pensar a coisa te ajuda a resolver ou não te ajuda a resolver. Tudo bem? Pensar em alta impedância poderia, a solução inclusive é a mesma, só que eu preciso pensar num amplificador. Eu não falei de amplificador aqui hoje com vocês. Eu não falei de amplificador em nenhum momento ainda, né? A gente falou em eletrônica 1, mas eu tô supondo que vocês não sabem como é que faz um amplificador. Apesar de eu saber que eu dei aula para vocês, para todos vocês que fizeram aula comigo, vocês sabem como é que faz um amplificador. Vários tipos, inclusive. Mas eu tô supondo que vocês não sabem fazer amplificadores, então eu não vou procurar mexer na impedância, que é papo de amplificador. Eu vou procurar fazer alguma coisa de tal forma que a tensão de um lado fique parecida com a do outro. Que é tudo DC aqui, é tudo estático, que é o que a gente está trabalhando. Posso seguir? Beleza. Antes de eu resolver esse problema, eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês, uma característica do que está acontecendo aqui, tá? Que surpreende, moleque, assim, você precisa ver a primeira vez, porque senão você fica meio doido. Porque olha só. Imagina que eu consegui fazer aqui o espelho, está tudo resolvido, está funcionando. Fiz uma fonte lá de 100 micro. Como é que eu faço uma outra de 200? Imagina que eu fiz aqui um circuito. Sei lá, 100 micro. Fiz o circuito. Fiz o circuito. Tá aqui saindo 100 micro. Uma fonte de corrente. Eu quero fazer agora uma outra, porque em algum outro lugar do circuito eu preciso de uma fonte de 200 micro. O que você faria, Jéssica? Independente dessa, fonte nova. Outra fonte, eu quero outra fonte. Seu chefe chegou lá, faz outra aí, eu preciso de uma outra fonte de 200 para fazer o circuito. O outro circuito. Sendo que eu tenho essa. Não, mas essa daqui está sendo usada em alguma coisa, você não pode mexer nessa. Não, é pegar um igual, só que com Pegar um igual. diferente para mudar a relação do WL. Mas você copiaria isso aqui tudo assim, né? Do tipo, alguma coisa assim. Eu consigo copiar e colar? Eu consigo mudar. De acho. Aqui, ó. Copy. Paste. Você faria tipo isso. É isso que você faria? Tipo isso. E aí mexeria. Aqui tá 1 para 1, né? O W sobre L igual. E aí você faria, sei lá, 1 para 2, é isso? É isso que você faria. Alguém faria alguma coisa diferente? É porque ninguém vê na primeira vez que move.
É porque é tipo essa é a solução óbvia, mas é isso que eu espero de vocês. Hã? Mas eu quero que vocês pensem um pouco. Assim, é isso que todo mundo faria? Alguém faria alguma coisa diferente? Alguém tá vendo que dá pra fazer alguma coisa diferente? Dá pra mudar o 200 também, né? Colocar 200. Mas ainda assim, você tá me propondo fazer 1 para 1 e aqui fazer 200. É isso? Por que do outro lado 200? Não pode mudar, não? Não, mas aqui esse ciclo do lado esquerdo está sendo usado para alguma coisa. Você já tem ele, mas ele está sendo usado. Você não pode mexer nele. Você quer uma outra fonte, agora de outra corrente. Mas você tem a primeira, você não pode bagunçar a primeira. Tem que botar alguma coisa a mais. Sim, tem que botar alguma coisa a mais. Mas é isso aí que vocês fariam? A mais? Tudo isso aí a mais? Copiar tudo? Duplicar? Hã? Se usasse o quê? Se aproveitasse o da esquerda, só fizesse outro, meio que ligado em série ali. Me explica como faria isso. Deixa eu copiar ele aqui de novo. O que você está propondo? Espelhar a corrente, né? O que você está propondo? É como se fizesse dois do lado direito, só aproveitando um só. Não, descreve, vai, fala pra mim. Ó, aqui tem um M1, aqui tem um M2, é pra eu fazer o quê? Vou botar outro transistor? Um M3? Onde? Tipo, botei um M3 aqui, ó. Tá, e aí, o que eu faço com ele? Ele está em série com o outro M2. Em série? Significa o quê? O que eu boto na fonte? A fonte é esse terminal aqui. O que eu boto nela aqui? Você tem que botar outro Você tá indo bem, vai. da outra, né? Hã? O dreno do M2 ali, O dreno, você quer que eu conecte assim? é da outra C. Você quer que eu conecte... Você quer que eu faça isso? É isso que eu Não. Não. E a gente vai fazer isso, mas não é. Não agora. Não pra isso. Não serve pra isso aqui. poderia ser em paralelo também. Seria a fonte de um para Vamos lá. Vamos elaborar aqui um pouco melhor. Você percebeu que é pra botar um transistor a mais, né? Afinal, vamos pensando aqui comigo. Eu quero uma outra fonte de corrente. Nos primeiros circuitos, quem é a fonte de corrente? É o M2, certo? No circuito que eu já tenho, nesse caso do lado de cá. A fonte de corrente é o M2. Se eu quero uma segunda fonte de corrente, eu preciso fazer um outro cara que vai fazer a mesma função do M2, né? Vou botar aí o M3. Só segue meu raciocínio. O M2 é a fonte de corrente. Se eu quero uma segunda fonte de corrente, eu vou botar um outro cara e ele vai fazer a mesma função do M2. Só que vai ser outra fonte agora. Vamos lá. Olha o M2. Do lado de cá está no zero. No lado esquerdo está no zero. Vou botar no zero lá também. No dreno é a saída. Aqui é a saída. Eu chamei lá de VP, né? Aqui vai ser outra saída. Certo? Aí a pergunta é, e o VG? O que eu boto no VG? Hã? O dreno do M2? Por que o dreno do M2? Calma. A pergunta que está faltando aqui é, o que eu boto na porta desse transistor? Aí eu pergunto para vocês, o M2, para fazer a corrente, eu não precisava produzir um VGS? Então, para o M3 eu também preciso produzir um VGS. Quem produziu o VGS do M2? O M1. Ele está lá só para isso, né? Só para isso. Pergunta para vocês. Se esse cara já está produzindo um VGS aqui, como é que copia a tensão? Coloca um fio, né? Não dá para usar essa tensão aí, será? Em vez de duplicar, porque duplicar é mais circuito, aí eu tenho que resolver a fonte de corrente ideal, você vai ver que é um problema resolver ela, mas... É tipo assim, supondo que eu meio que já resolvi ela aí. Ela tá aparecendo aí, mas a gente vai resolver ela uma hora. Ora, beleza. Já tem um cara produzindo VGS1. Cara, pensa comigo. Eu não posso fazer só isso aqui? E aí o que eu tenho? VGS1 igual VGS2. Que é o que já tinha. Só que eu também tenho agora, por construção, VGS1 igual VGS3, né? Todo mundo tá vendo? Eu quero aqui 200 micro, o dobro. O que eu preciso fazer? O VGS é o mesmo. Eu mudo o VGS mudando aqui, certo? Só que se eu mudar aqui, eu bagunço a primeira que eu já tinha. Então não posso mexer no IREF. Mas o que eu posso mexer? Hã? A geometria do M3. Em vez de fazer aqui, por exemplo, eu fazer de 1 para 1, eu posso fazer aqui de 1
para 2. Quer dizer, o dobro do tamanho. Aí vai ter o dobro da corrente, todo mundo tá vendo? E se eu quiser fazer uma terceira fonte, o que eu posso fazer? Hã? Uma terceira fonte, bora. Só fazer o mesmo processo. Depois que você vê a primeira vez, você não consegue desver, né? Parece óbvio, né? Depois que você vê, né? Eu crio o desafio assim pra você. Mas vamos lá. Se eu quiser fazer uma terceira, eu posso vir aqui, copiar. Faço de 1 para o N que eu precisar para ajustar a corrente aqui. Posso fazer quantas vezes eu quiser, certo? Afinal, olha só. Tá? Quanto que é a corrente que entra aqui? 0. E aqui? E aqui? 0. Você concorda comigo que, tipo assim, eu posso enfiar um monte desses aqui e não aumenta o carregamento, que a gente chama de carregamento, né? Quanto de corrente eu tô puxando dele? Puxar mais corrente é um problema. Tipo, no mundo real não é 0. Cara, mas é tipo um pentelésimo. É tipo muito pouquinho. A ponto de eu conseguir fazer assim, sei lá, milhares de espelhos. Perceba, calma. A ponto de a gente conseguir fazer o espelho, a gente dá nomes para eles, tá? Esse lado de cá é a entrada do espelho. O lado de cá a gente chama de cauda do espelho, a saída dele. Eu posso fazer um espelho com uma entrada só, com várias caudas. Ó. Afinal, a entrada do espelho está lá para produzir o VGS, né? Eu posso só copiar o VGS, é só ligar um fio, velho. Copia o VGS. Se eu já tenho o VGS, eu continuo usando. Pá. Todo mundo percebeu isso aqui? Porra, professor, é maneiro, não é? Calma que vai ficar mais legal agora. Pode ser? Pode ser? Esse cara aqui, ó, todos esses aqui de baixo, né? Esse e esse, eles são fontes de corrente que estão ligadas assim, né? Ó. O terminal negativo no 0 e o terminal positivo flutuando para eu poder usar. E se eu quiser fazer a fonte de corrente ao contrário? Terminal positivo preso e o terminal negativo flutuando. Em vez de puxar a corrente, empurrar a corrente para dentro do circuito. É diferente. Opa, vamos lá. Pensa comigo, vamos lá. Como é que eu fiz isso aí? Com os NMOS. Claramente, se vai mudar a polaridade? Claramente não, mas assim você pensa. Se eu fiz isso. Se o NMOS faz puxar a corrente de cima para baixo, o PMOS faz alguma coisa parecida, só que ao contrário. Ele empurra a corrente de cima para baixo. Então é fazer a mesma coisa com o PMOS. Então vamos lá. Vou botar um PMOS aqui. A ponta dele vai ser aqui, a corrente de saída. A fonte precisa estar ligada na tensão mais alta. Precisa produzir um VGS, certo? Como é que eu fiz o VGS no NMOS? O Diode Connected, não foi? Vamos fazer a mesma coisa. Então, vou fazer aqui um Diode Connected. Certo? E aí, esse cara aqui está produzindo o VGS para polarizar a fonte de corrente, certo? A cauda do espelho. PMOS agora. Do lado de cá eu botei um IREF para poder produzir o VGS lá na entrada do espelho. Aqui eu preciso botar uma corrente também, certo? Só que olha só um detalhe. Esse cara já é uma fonte de corrente, né? Eu posso já pegar aqui, ó. Não tem aquele problema original. Só aparece aquela fonte ideal a primeira vez. Eu ainda preciso tirar ela dali. Mas se eu resolver ela, repare que eu consigo agora fazer o diabo, né? O que eu quiser. E aqui em cima eu posso fazer a mesma coisa. Se eu quiser fazer 10 fontes, eu venho aqui e vou fazendo elas. Mesma lógica de 1 para N e tal. Mesma lógica, mesma coisa, mesmo tudo igual. Todo mundo sacou que é possível isso, né? Não precisa fazer conta disso, né? Tipo, vocês já entenderam a lógica do negócio. É bem maneiro, né? Hã? Não é? Você olha e fala assim, caralho, essa parada é bem mais foda do que parecia no começo, né? Eu comecei com um problema tão pequenininho, né? E aí começou a ficar mais interessante, né? Hã? Eu queria que a aula fosse de 4 horas, porque aí eu explodia a mente de vocês, porque eu ia tirar aquela fonte ideal ali. Aí explodia, mas aí, tipo, na hora que eu fizer isso,
Aí meio que me exige calcular o circuito, que ele vai ter um defeito, a gente vai consertar o defeito. Se botar uma coisinha, você quer calcular uma equação de projeto. Você vai ver que ele é um circuito que tem 2 pontos de estabilidade, um que a gente quer eliminar, uma é a corrente zero. A gente quer botar alguma coisa, um circuito que a gente vai chamar de circuito startup. Quando eu ligar o circuito, eu garantir que ele liga, e não que ele fique preso na corrente 1 a 0, que é uma solução dele também. Então tem uma complexidade na hora que eu mostrar a solução. Tá? Mas olha só, já indica aqui uma coisa. Cara, se eu usei um cara desse para fazer uma fonte de corrente lá na entrada de um espelho, eu podia usar um desse para fazer o lado do outro lado, né? Vai ser por aí que a gente vai começar a fazer. A gente vai fazer uma parada meio louca, assim. Eu vou pegar e falar assim, cara, vou pegar um desse e tacar lá no lugar do outro. Que ele faz exatamente o que eu preciso, ó. Empurra a corrente para lá. Beleza? Guarda para a aula que vem. Na aula que vem a gente vai retomar isso aí. Todo mundo bem até aí? Pergunta, filho. Se for que a corrente é zero Corrente onde? no portão, gate, Isso, no gate. por que é zero mesmo? Porque é zero. Mas não está vendo uns 100 microamperes ali? Opa! Calma. Tá, entendi sua dúvida. Presta atenção. Do lado de cá, lembra lá na estrutura geométrica mesmo do transistor? Tem um isolante aqui isolando o terminal de porta, que é o que está em cima, dos terminais de baixo. Está isolado eletricamente. Quanto que é essa corrente aí, tão isolante? Quanto é o quê? Tem um isolante separando duas coisas. Quanto é que é essa corrente? Zero. Então, em princípio, é zero. Estou considerando baixa frequência e eu estou simplificando as coisas, sim. Tá? Porque na hora que a gente considera em alta frequência, que é um capacitor. O capacitor corrente não é zero. Ele tem uma impedância. A impedância não vai ser infinita. Depende da frequência. Mas pensa baixa frequência, cara, está isolado. Zero. Só a informação útil vai ser a definição, então, para controlar. Isso. E aí, olha só em cima, porque você me perguntou, uai, professor, mas você não está enfiando 100 micro? Aí presta atenção, ó. Eu estou botando 100 micro. Tem uma parte vindo para cá, uma parte vindo para cá, né? Lei de Kirchhoff das correntes. Concorda? Beleza. Nesse fio aqui embaixo, tá chegando aqui, que eu não sei ainda quanto que é, mas uma parte vai vir para cá, uma parte vai vir para cá, lei de Kirchhoff das correntes. Pro lado esquerdo, quanto que tá indo? Pro lado direito, quanto que tá indo? Zero. Então, quanto que tá descendo aqui, ó? Então, quanto que tá descendo aqui? Tudo que entrou lá por cima. E outra dúvida que eu tenho foi por que você colocou aqui o circuito. Eu não entendi a lógica. Por que você colocou um circuito com o PMOS ali na saída do NMOS? Todos os espelhos que você colocou. Essa conexão aqui? Porque eu estou tentando fazer uma fonte de corrente PMOS agora. Que eu marquei aqui de vermelho. Ó. Aí, para ela funcionar, eu preciso da entrada do espelho dela, né? Só que a entrada do espelho não precisa de uma fonte de corrente? Aí eu usei uma fonte que já estava lá, olha aqui. Ó. Esse cara aqui é uma fonte de corrente. Você tem alguma vantagem de misturar transistores NMOS e PMOS nesse caso específico de espelhos? Ele vai permitir eu fazer essas duas configurações de fonte. Só isso? Né? Só isso? Isso é lindo, cara. Isso é mágico. Hã? Porque é muito difícil fazer, não é impossível, mas é difícil fazer uma fonte que está flutuando, que a gente diz, que não está plugado um lado numa referência, numa tensão constante. É bem difícil fazer isso aqui. E para fazer ela, eu preciso dessas duas aqui. Eu acho que eu não chego a mostrar nessa disciplina aqui, porque já, o circuito é bem mais sofisticado. Preciso juntar as duas coisas, entendeu? Mas não é só conectar uma na outra, assim. É um pouco mais complicado conectar na outra, que eu preciso controlar quando que eu ligo uma, quando que eu ligo a outra. Um pouco mais complicado, mas tudo bem? Parecendo aquele problema de energia infinita. Mas eu confio. Não, onde que está o problema de energia infinita aqui? Não, porque você está usando um transpor para meio circular. Ainda tá meio circular, mas assim, eu já indiquei qual vai ser a solução, tá? Vai ser, eu vou pegar uma fonte P, vou usar para tirar esse ideal com uma fonte P. Aí a gente vai fazer, vai ser tipo bem inocente, que é assim que eu vou começar a aula que vem.
Ah, vamos fazer e tal, e vamos ver. Aí a gente vai, coloca, pá, calcula, vê o vê se aquilo faz sentido. Aí eu vou mostrar para vocês que é um circuito que tem infinitas soluções. Não é que não tem soluções, tem infinitas soluções. Infinitas soluções é melhor do que um circuito que é impossível, que não tem solução nenhuma. Porque infinitas soluções eu posso fazer alguma coisa para aumentar as restrições, botar uma equação adicional, e aí deixar o circuito, em vez de indeterminado, determinado. Ficou? Aí como é que bota uma equação adicional no circuito? Bota um componente novo no circuito. Bota um ramo novo lá. Tá? Leite com das correntes. Bota um ramo novo, aí vai ficar não sei o que, mais alguma coisa. Você bota uma equação nova. Tudo bem? Aí a gente vai botar alguma coisa nova. Aí a gente vai resolver. Ah, isso aqui ajuda? Aí a gente vai resolver. Aí a gente vai ver que melhora, mas ainda tem problema. Ah, qual o problema? Ah, tem esse problema. Como é que resolve? O que a gente pode fazer para resolver? Ah, vou fazer isso aqui, né? Aí o circuito cresce. Sei lá, vou precisar de uns 7 transistores e um resistor. O circuito final. Mas eu vou chegar lá, vou colocar um de cada vez com vocês. Nessa toada. Agora que eu preciso resolver esse problema. Agora eu preciso resolver aquele. Agora eu preciso resolver aquele. O livro não faz isso não, tá? O livro faz assim, o circuito tá aqui. Vamos analisar. Aí você fica tipo, beleza, eu entendo, eu posso estar entendendo como funciona, mas como que chega nisso? É o que eu vou tentando fazer. Aliás, eu acho que é o meu papel, né? O que você pode ir pensando pra... É o racional aqui de projetar um negócio. Tudo bem até aí, gente? Eu vou ter que parar, meleca. Beleza, mas rendeu, foi bem. Acho que cumpri um bom objetivo. O que eu vou fazer na aula que vem? Eu não sei se vou conseguir resolver os dois problemas, mas lembra que eu estou deixando em aberto. Um primeiro problema que é tirar a fonte de corrente daqui. Isso a gente vai resolver. Eu não sei dizer se eu termino na aula que vem, mas essa é a minha intenção. Mas tem um problema em aberto que é mais fácil que eu quero resolver primeiro, que é como é que eu isolo esse ponto, lembra? Para essa tensão ficar parecida com essa daqui. Para quê? Para a corrente ficar bem acertadinha lá no final. Então vou abrir a aula que vem aqui. Eu quero resolver esse problema. Ajustar essa tensão aqui. Beleza? Aí a gente vê para onde vai. Tá? E aí começa a resolver o outro. Vamos ver como é que vai. Beleza? Bom feriado para vocês, bom descanso. Se vê na terça.